No calendário litúrgico, hoje é o quarto domingo da Páscoa. E desde o Concílio Vaticano II, é o domingo, o quarto domingo da Páscoa, é o domingo do Bom Pastor. É lido o capítulo 10º de São João. Em 3 anos são lidos trechos deste evangelho. E hoje a igreja reza, então, pelas vocações, pelo apostolado dos leigos e leigas, na vida da igreja, na vida do mundo, participando da missão do próprio Senhor, a missão de bom pastor, de cuidar do rebanho do Senhor. Jesus, ele assumiu para si, não no trecho de hoje, mas mais para frente, ele vai falar que ele é o bom pastor. E na compreensão bíblica, o povo de Deus é o rebanho do Senhor, são as ovelhas do Senhor. Não é um gado, não é um galinheiro, não é um chiqueiro, é rebanho de ovelhas. Por que essa afirmação, por que essa denominação tão constante no Antigo Testamento, que Jesus depois se apropria para si? Porque o rebanho de ovelhas é um rebanho vulnerável. Ele depende do pastor. Se a gente pesquisar aí em algum lugar, eu achei lá no link, todo o cuidado que a ovelha precisa para que ela possa dar aquilo que o proprietário do rebanho quer receber, desse animal, ela, por causa do processo de domesticação das ovelhas, elas se tornaram dependentes do pastor. Para terem uma noção, a ovelha ela se enrosca fácil nos espinheiros, por causa do chifre, aquelas coisas todas, e morre lá se não tiver ninguém para tirar ela do espinhadeiro. Por causa das lãs, aquela coisa toda, se ela não for tosquiada, se a lã não for coletada, ela também sofre por causa do acúmulo da lã. Também ela tem outras vulnerabilidades, uma delas é por causa dos mosquitos, das moscas, de contrair bicho, nos olhos. Então, quem que vai limpar o olho lá da ovelhinha? É o pastor. Então, o rebanho depende, ele tem uma vulnerabilidade, ele tem uma dependência do pastor. E o pastor, ele cuida das ovelhas de tal forma que as ovelhas acabam reconhecendo quem é o seu pastor, e reconhece a voz do seu pastor. Por causa do quê? Porque o pastor realiza ações de vida para com elas. Seja do cuidado, mas também é o pastor que leva para prados e campinas, porque se leva onde tem muito buraco, a coitada cai lá dentro, Então, leva para as águas verdejantes, evita que o rebanho se perca, porque uma ovelha desgarrada do rebanho, ela está à mercê de todos os perigos que uma ovelha desgarrada vai passar. Então a figura do pastor, ela é vista como
a figura ideal de toda a liderança de um povo. Toda a liderança de um povo deveria cuidar do povo, ter os mesmos sentimentos que o pastor tem pelo seu rebanho. Aí sim o povo vai reconhecer na prática da liderança uma pessoa que cuida mesmo de sua vida. Lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, os pastores do povo, as lideranças religiosas e políticas, que são as mesmas, porque a lei é a lei de Deus, eles são considerados maus pastores, porque descuidaram do povo. O exílio da Babilônia está pegando. Então, o povo que era para ter sido mantido na justiça, na fraternidade, na liberdade, cuidando da terra que Deus deu, esse povo, tendo à frente lideranças corruptas, elas levaram todo o povo para a derrocada, como foi o exílio da Babilônia. Ficou então essas duas imagens, a do bom pastor, e Davi era o modelo do pastor, porque ele é o rei pastor, mas ficou também essa outra imagem do mau pastor. E daí os reis e as lideranças são colocadas nesse conjunto de maus pastores, que não cuidaram do seu povo. Jesus, enquanto estava entre nós, ele se aproximou tanto das pessoas, que ele passou a conhecer a vida concreta das pessoas, suas dores, seus sofrimentos, suas esperanças. Numa outra citação, ele reconhece que o povo parece um rebanho sem pastor. O povo está abandonado porque as suas lideranças estão agindo mais como ladrões, exploradores, do que como aquela liderança que cuida do seu rebanho. No Evangelho de São João tinha acontecido uma coisa aí no capítulo 9, já que nós estamos lendo o capítulo 10 hoje. Foi a cura daquele cego de nascença. Nós lemos alguns domingos atrás. As lideranças religiosas não quiseram aceitar o sinal que Jesus realizou, dando a vista a um cego de nascença. E depois, no final de tanta discussão, para não aceitar Jesus, eles decidiram que o cego não tinha nascido cego, coisa nenhuma. Né? Então Jesus, o capítulo 10, começa com essa resposta que Jesus dá a eles, depois de Jesus ter afirmado que eles pecavam, porque eles diziam que enxergavam. Mas a prática deles não era a prática de quem enxergava. Por isso o pecado deles era maior. E agora, então, ele entra com esse papo que o pastor sabe bem da sua missão com relação ao rebanho. Agora, quem vai ao encontro do rebanho com outras intenções, esse é o ladrão. Quase que dizendo assim, os que dizem ter autoridade sobre o povo, eles provam que não têm essa autoridade sobre o povo por causa da prática deles sobre o povo, de manter o povo na escravidão, na escuridão. Eles deturpam o ensinamento da lei em função do seu benefício próprio, e impedem que o povo veja a luz
como impediram ou tentaram impedir o cego de nascença e tantos outros que davam testemunho a respeito de Jesus. Então Jesus se apresenta como aquele que tem a ordem de Deus para ser o pastor, enquanto que os outros não têm essa ordem. E depois Jesus fala que ele se torna a porta por onde o rebanho vai passar. Quer dizer que todos aqueles que agora recebem o anúncio do Evangelho e se afeiçoam, a Jesus, acolhem a pessoa de Jesus e a sua palavra, todo aquele que agora acolhe para a sua vida os demais seguidores de Jesus e se deixa batizar, então esses estão passando pela porta, que é Jesus. E é isso que Jesus quer ser para nós, a porta pela qual nós passando, nós vamos alcançar a nossa vida. São Pedro fala que antes de Jesus, a gente já era rebanho, mas a gente estava como que ovelhas desgarradas, porque essa é a ação do mal em nossa vida, fazer com que a gente viva desgarrado do rebanho. Mas é também mistério do mal na nossa vida, as nossas lideranças nos conduzirem por caminhos tortuosos, que vão destruindo a esperança, a liberdade e a possibilidade de uma vida feliz. Mas daí, quando a gente adere a Jesus com o batismo, nós reconhecemos, então, outro caminho, uma outra verdade e uma outra vida. É assim que Jesus quer ser pastor da nossa vida. Nós nos afeiçoamos a Ele, conhecemos a sua voz, seguimos a Jesus e damos testemunho de que encontramos o pastor da nossa vida, que é o próprio Senhor. E com esse pastor, descobrimos por onde conduzir a nossa vida. Deixemos então que o Senhor seja o nosso pastor, busquemos entrar em comunhão e alimentar essa comunhão com a voz do Senhor, para a gente saber distinguir outras vozes que querem também nos chamar e nos conduzir, indicando, vamos por aqui, enquanto que Jesus, dando a sua vida por nós, mostrou um outro caminho. Então que o Senhor nos ajude hoje e sempre no caminho para a vida. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vamos professar a fé como está aí no folheto de missa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,